Salve, salve meu povo, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Coisa boa, olha só. Vamos falar hoje, continuando sobre o processo de execução de títulos extrajudiciais. Vamos dar um gásinho naquela primeira parte da aula que a gente já viu, fazer uma revisãozinha rápida e seguir com o restante da aula, beleza? Primeiro ponto, então, a gente viu que dentro do processo de execução eu tenho dois tipos distintos de procedimento, o que vai determinar qual caminho, qual procedimento a ser seguido é justamente qual tipo de título que eu tenho, se é um título judicial ou extrajudicial, tá? Se o título for judicial, a gente já viu no bimestre passado que eu vou utilizar do caminho do cumprimento de sentença. Se o título é extrajudicial, é o que nos interessa agora nesse momento, vamos utilizar do caminho da execução de título extrajudicial. A gente já viu que tanto no cumprimento quanto na execução de título extrajudicial eu preciso de que o título seja certo, líquido e exigível. A exigibilidade está ligada justamente a termo ou condição, como a gente já tinha visto no degrau da eficácia lá nos negócios jurídicos, enquanto que se meu título extrajudicial não for nem certo nem líquido, eu não vou poder utilizá-lo como título executivo extrajudicial, me forçando a buscar uma ação de conhecimento, utilizando aquele título então como prova escrita, desnaturando ele um pouquinho. Nossos títulos extrajudiciais estão listados lá no 784, a gente leu todos esses títulos e a gente já sabe eles, tá? Alguns pontos foram levados em consideração, como o título extrajudicial é estrangeiro, que não é necessária a homologação pelo STJ, tá? Tendo plena vigência aqui no nosso país. Depois que a gente tinha visto essas recomendações básicas, a gente partiu para a competência, e vimos que a competência se assemelha muito à do cumprimento de sentença, tendo a possibilidade lá do fórum shopping, tá? Tendo como opção o domicílio do devedor, a praça de pagamento ou o local de situação dos bens sujeitos à execução, tá? Se eu tiver ali mais de um domicílio, poderei escolher qualquer um deles. Se eu tiver vários executados, eu posso também escolher o domicílio de qualquer dos executados, como a gente já tinha visto. E nada de muita novidade por aqui, tá? A gente viu também, eu até falei para a gente se atentar um pouquinho para o rol de bens impenhoráveis previstos lá no 833, que como caiu na nossa prova, vale também para cá. O 833 já está naquela linha em que é um ponto comum tanto para o cumprimento de sentença quanto para a execução de título extrajudicial. Seguindo nesse ponto comum, a gente viu a listagem de alguns bens previstos no 790, em que não são tão claros assim no patrimônio do executado. São bens que ou estão em nome de sócios ou em posse de terceiros, tá? São bens que mesmo não estando tão claros assim no patrimônio do devedor, responderão pela execução. A gente já conversou também um pouquinho e já viu que o devedor ali é o princípio da responsabilidade patrimonial, aquele executado garante a obrigação com os seus bens. Se eu tiver uma garantia real com um bem específico, se eu não tiver nenhuma garantia real com todo o seu patrimônio. Então eu digo que é um credor quirografário, né, que terá todos os bens do patrimônio do devedor para garantir a obrigação. Tranquilo? Beleza. Aqui a gente vai começar a falar de algumas coisas que o executado pode fazer para prejudicar o processo de execução, para fraudar o processo de execução. A gente já tinha visto lá no 774 a conduta atentatória à dignidade da justiça, tá? Como que o executado, quais atitudes do executado levam a uma pena de multa, tá? Porque é considerado uma conduta atentatória, tá? Dentro dessas condutas, a gente tinha visto a fraude à execução. Fraude à execução já é um instituto conhecido de vocês, não é novidade, a gente já falou um pouco em sala de aula.
Vocês já viram também um pouquinho algo parecido com a fraude à execução lá em negócios jurídicos, quando vocês viram fraude a credores. Vamos entender qual que é a diferença básica de uma para outra, que eu acho que a gente consegue compreender melhor assim, tá? A fraude à execução, eu já tenho um processo ativo, seja de conhecimento, seja de execução. Cuidado, qual que é a pegadinha aqui? A pegadinha é que o nome se chama fraude à execução, mas o processo de conhecimento também me serve. Então, se o executado fizer algumas condutas que nós vamos ver que estão listadas lá no 792 e já houver ali um processo em trâmite, seja de execução, seja de conhecimento, aquela conduta poderá ser conhecida, poderá ser declarada uma fraude à execução, ao processo de execução. Tá? Se eu não tenho processo nenhum e aquele devedor começa a esvaziar o seu patrimônio, começa a transferir bens, começa a onerar bens para não sobrar bens disponíveis para garantir aquela execução, nitidamente ele está tentando tirar bens do seu patrimônio, indisponibilizar bens para que no momento em que você, exequente, vá penhorar alguma coisa ali, você dê com os burros na água. Só que na fraude a credor, no momento que você for cobrar ali, você não vai encontrar nada. Qual que é o problema da fraude a credor? Eu não tenho uma ação já ajuizada. Tá? Eu tenho um crédito, mas eu não tenho uma cobrança judicial, seja pelo processo de conhecimento, seja pelo processo de execução. Nesse caso em específico, vocês vão lembrar que o professor falou para vocês lá que vocês terão que ajuizar uma nova ação chamada de ação pauliana. Aqui na fraude de execução, que é o nosso foco, tá? Como a gente já tem uma ação, não há necessidade do ajuizamento de uma nova ação. Eu vou poder alegar essa fraude à execução nos próprios autos da execução, tá? Quem alega, quem pede a condenação em fraude à execução? O exequente. Quem pratica as condutas fraudulentas à execução? Obviamente, o executado. O 792, então, traz para a gente que é fraude à execução tanto a alienação, a venda de bens, tanto a doação de bens, quanto em casos, por exemplo, de simulação, onde eu transfiro maliciosamente para um terceiro, tá? Quanto à oneração, dando esses bens como garantia, já te falei, gravando esses bens, tá? Com ônus reais, por exemplo. Nesse caso, então, tá? Mais uma vez, o devedor está esvaziando o seu patrimônio, está tentando inviabilizar a execução, tá? Quais condutas lá do 792 são consideradas fraude à execução? Quando pender a ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, quando pendente a execução, quando hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzi-lo à insolvência, demais casos previstos em lei, e aquele devedor, aquele executado, aquele réu, aliena ou onera aqueles bens. Óbvio que se ele tiver ainda bens sobrando, bens ali restantes para garantir as execuções que ele tem, não será considerado fraude de execução. Mas se ele não tiver bens e inviabiliza aquela execução, poderá ser considerado fraude à execução. Vamos dar uma olhadinha em alguns pontos de forma individual, que é bem importante. Tá? Pender a ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória. Em direito real é aquele que grava, por exemplo, um imóvel na matrícula do bem, que é dado como garantia. Tá? E uma pretensão rei persecutória é aquela que repercute sobre o bem, é aquela que de alguma forma poderá afetar ali aquele bem. Pendente execução, que é o nosso foco aqui, então, se o devedor vende bens, aliena, onera, doa,
durante a execução e não deixa esses bens, não deixa bens restantes, tá? Isso quer dizer então que ele está fraudando a execução, tá? Hipoteca judiciária é quando ele dá um bem em garantia em um processo, tá? A gente viu, por exemplo, que a impugnação ao cumprimento de sentença, uma das formas dela ser recebida com efeito suspensivo é você garantir a execução, garantir ali, dando um bem em garantia. Se você dá um bem em garantia, você tem uma hipoteca judiciária, tá? E ato de constrição judicial, a penhora, como exemplo. Lembrando que esses três primeiros, para eu pedir, para eu demonstrar ali, solicitar o início desse incidente de fraude de execução, eu tenho que ter gravado ali, ter averbado na matrícula do bem, então ter averbado junto ao documento do veículo ou junto à certidão de ônus lá, junto ao registro de imóveis de determinado bem, a ação fundada em direito real ou pretensão repersecutória, a execução ou a penhora ou hipoteca judiciária. Sem isso, tá? Fica um pouco mais difícil, eu vou ter que comprovar a má-fé do executado, desculpa. Com essa certidão gravada na matrícula, então imagina que você tem uma execução, aí aquele executado quer vender o bem, está gravado lá na certidão de ônus reais que você está executando ele. Obviamente que quem for comprar aquele bem vai ficar de orelha em pé, vai perceber que tem uma execução ali e vai tomar cuidados maiores ou até desistir da compra. Lembrando que se esse terceiro compra esse bem e tem averbado ali naquela matrícula a certidão ali, uma averbação do registro indicando a certidão premonitória, né, a certidão que indica que existe uma execução e que aquele bem pode ser usado como garantia, ele corre o risco da evicção, corre o risco de perder aquele bem para a sua execução. O CPC de 2015 trouxe uma nova possibilidade, que é o inciso 4º, que este não tem necessidade de averbação na matrícula do bem. Porém, ficará a cargo do exequente comprovar que o executado fez aquele ato, alienou, onerou ou doou determinado bem de má-fé. O 4 fala que ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzi-lo à insolvência, tá? Então você tem que comprovar ali que ele estava ciente dessa situação toda e maliciosamente acabou alienando aquele bem. Qual que é a ideia da fraude à execução? É desfazer aquele negócio, é desfazer aquela alienação ou aquela oneração, retornando aquele patrimônio que tentou se ludibriar ali ao patrimônio do executado, para que o exequente, o efeito é só entre exequente, tá? Só para o exequente, não é um efeito aberto, erga omnes, né? Então, para que o exequente possa penhorar aquele bem, para que o exequente possa utilizar aquele bem para a satisfação do crédito, tá? Então, na fraude à execução, a alienação ou a oneração daquele bem vai se tornar ineficaz somente em relação ao exequente, inter partes e não erga omnes, tá? Quem adquire o bem com aquela certidão gravada lá, tá? Está ciente de que ele corre um risco, de que ele tem um risco de perder aquele bem para o processo de execução e aceita esse risco. Óbvio, se esse bem comprado vai para a execução e acaba sendo consumido na execução, penhorado e alienado, aquela pessoa que comprou anteriormente terá direito a uma indenização do executado, ali o executado terá que arcar com aquele procedimentozinho. Uma vez suscitada a fraude à execução, eu abro um mini procedimento em que eu vou ali intimar aquele terceiro. Quem é esse terceiro? Quem comprou, tá? Então, ou quem recebeu aquele bem como garantia em uma oneração, ou para quem foi doado, né? O donatário daquele bem, ele vai ser intimado, tá? Para se manifestar. Qual que é a forma correta
dele se manifestar? Qual que é a forma correta desse terceiro, que não é parte processual, que não está nem no polo passivo nem no polo ativo, como que ele vai se manifestar? Por uma ação incidental chamada de embargos de terceiro. Vocês vão ver essa ação um pouco melhor quando estiverem lá no 10º e forem ver procedimentos especiais. Os embargos de terceiro é a ação incidental para discutir, na tentativa daquele terceiro que comprou aquele bem em fraude à execução, de defender o seu patrimônio e não perder aquele bem para a execução. Uma vez julgada improcedente os embargos de terceiro, tá? Efetivamente aquele bem volta ao patrimônio do executado e pode aí o exequente prosseguir com a penhora e com a satisfação do seu crédito, tá? A súmula 375 é bem importante aqui do STJ. O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Lembrando que essa súmula é anterior ao CPC de 2015 e que o CPC de 2015 agora tem o inciso 4º que dispensa o registro ou a averbação na matrícula do bem. Isso é bem importante, tá? Traçado esses limites assim gerais, traçados essas considerações gerais sobre execução, vamos pensar um pouquinho agora um foco no procedimento. Como que eu inicio esse processo de execução? Um pouco diferente do cumprimento de sentença, a petição é uma petição inicial, iniciará um processo de execução, tá? Essa petição tem que cumprir os requisitos do 319 e 320 também, tem que cumprir os requisitos do 319 e 320, claro, tá? Tem que ter o endereçamento, tenho que ter ali a qualificação das partes, tenho que ter a causa de pedir e tenho que ter também os pedidos, tá? Lembrando que a minha causa de pedir vai estar substancialmente lastreada por um título executivo extrajudicial, tá? E que os meus pedidos aqui, o meu pedido de tutela jurisdicional, o meu pedido imediato é bem diferente. Enquanto o meu pedido imediato da ação de conhecimento era uma tutela jurisdicional para pacificação de conflitos, aqui na execução o meu pedido é de tutela jurisdicional para a utilização do monopólio da força estatal, para a utilização do braço forte do Estado na tentativa de compelir, de forçar aquele executado a pagar o débito, a cumprir com a sua obrigação. Essa petição será então distribuída, tá? E aqui eu tenho que me atentar se a comarca, se a circunscrição, se a seção judiciária tem varas especializadas. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem varas especializadas na execução de títulos extrajudiciais. E essas varas, então quando eu não vou endereçar para a vara civil, tá? Vou endereçar para a vara de execução de títulos extrajudiciais. E quando eu não tenho vara especializada, eu vou endereçar para a vara civil. Tranquilo? No meu pedido, o que eu vou poder pedir ali? O pagamento do débito, ideal que eu já indique também, lembrando que o interesse é do exequente, e que eu já indique também ali um bem para penhora. Eu recomendo sempre que, se você não conhecer o executado e não souber os bens que ele tem passíveis de penhora, você indique ali um bacen júdi, por exemplo, até porque lá no 835, onde eu tenho a ordem preferencial de penhora, o saldo em conta, o dinheiro, por conta da liquidez, é o preferencial lá do inciso 1º do 835, tá? Preciso então lastrear, trazer como anexo o título executivo. Importante a gente pensar em épocas de PJE. Antigamente eu juntava esse título no processo físico, original dele. Hoje em dia eu não junto mais. O advogado pode ficar como responsável, como um guardião, como um depositário desse título, justamente para que esse título não circule e possa causar prejuízo a terceiros. Por exemplo, um título de crédito que eu execute, que é uma cópia, e continue endossando esse título em diante.
Tem locais em que o juiz determina que esse título fique recolhido junto à vara, né, junto ao juizado ou à vara ali durante o período do processo. Isso vai variar de local para local. Se eu tenho uma execução de uma obrigação de pagar quantia certa, eu tenho que trazer aquela velha e boa planilhinha, tá? Indicando o índice de correção, indicando quando inicia esse índice de correção, indicando quando se inicia os juros remuneratórios, caso existam, e moratórios, em caso de inadimplemento ali, em caso de mora, tá? O termo inicial dessa correção e dos juros, se há ali capitalização e a periodicidade dessa capitalização e a incidência de eventuais descontos como pagamento parcial, tá? Lembrando sempre que esse título utilizado ali tem que ser certo, líquido e exigível, tranquilo? Tenho que indicar a espécie de execução e o que é essa espécie de execução. Então, cumprimento de sentença, execução de título extra. É uma primeira divisão, tá? Há uma segunda divisão, eu falo, por exemplo, execução de título extrajudicial de obrigação de pagar quantia certa, beleza? Ou então, execução de título extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer, entregar, tranquilo? E tenho que indicar ali também o valor da causa. O que compõe esse valor da causa? O valor principal do débito, que você tem ali de valor principal do débito, então, bem como juros, multa e outros encargos que você tenha ali naquele título, tá? Uma vez dada entrada nessa execução de título extra, se eu tiver parcelas subsequentes a vencer, parcelas vincendas, e no decorrer dessa execução essas parcelas vencerem, eu poderei incluir essas parcelas no bojo da minha execução aqui, tá? Sem problema nenhum. A gente já viu que a mesma dinâmica do processo de conhecimento, que o despacho citatório, que de despacho não tem nada porque é uma decisão, ele interrompe a prescrição e retroage a data da propositura da ação. Tranquilo? No meu pedido lá, a gente já viu que tem que indicar bonitinho, e em alguns casos, quando eu estiver tratando de algumas situações e de alguns bens, eu terei que me atentar ali a um pedido de intimação de algumas pessoas. Então, quando eu tiver ali penhorado determinado bem que tenha um credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, é indispensável a notificação deste credor. Lembra-se que esse bem foi dado em garantia real para esse credor ali, pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, e ele tem todo o direito do mundo de resguardar ali os seus direitos, seu patrimônio, seu interesse também. Na prática, como que a gente faz isso? Intima, vê o valor do crédito dele, pega aquele bem, leva a leilão ou pega aquele bem e vende, paga, dá preferência ao pagamento do credor pignoratício ali, do credor hipotecário, e o que sobrar ali depois de pago aquele credor será destinado à execução. Tranquilo? Tem que intimar também o titular de usufruto, uso ou habitação, porque ele tem um direito de preferência, ele poderá ali remir ao débito, né, e ficar com o bem, uma remissão do bem em específico. Intimação do promitente, comprador ou do vendedor também, porque ele tem preferência, e a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, até porque ele tem o direito de superfície, aquele direito, como regra, deverá ser respeitado pela execução, mas ele tem direito também de preferência na aquisição do imóvel, tá? Proprietário do terreno com regime de direito de superfície, sociedade em caso de penhora de cota, e em caso de medidas urgentes, proceder à verbação do registro dos bens. Então é importante esse pessoal ser intimado sob pena de nulidade da penhora, tá? Preciso intimá-los ou porque eles têm direitos ali envolvidos, eles são terceiros interessados,
ou porque eles terão direitos também, mas o direito de preferência na aquisição desses bens. O que vai me gerar de nulidade da execução, além desses casos de não intimação ali, nulidade da penhora, na verdade, né? O que vai me gerar o caso de nulidade da execução, além desse caso que a gente já viu ali de nulidade de uma penhora por falta de intimação. Primeiro, todas as vezes que o meu título não for certo, líquido e exigível, a minha penhora é nula, é inválida, tá? A execução, o executado não for regularmente citado, a gente já tinha visto isso também nos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, lá na teoria geral do processo civil, tá? Então a gente já viu, é um requisito, a citação é um requisito, é um pressuposto de constituição, e a citação válida é um pressuposto de desenvolvimento válido do processo, né? E não tenha sido ainda exigível, não tenha sido implementado condição ou termo. Nesse caso, vou ter que aguardar a implementação de condição ou termo, lembrando que termo é evento futuro e certo, enquanto que condição é evento futuro e incerto, tá? Essa nulidade, ela pode ser proferida tanto a requerimento da parte, quanto de ofício pelo juiz, lembrando que nós estamos tratando aqui de nulidades absolutas, que não se convalecem nem pelo decurso do tempo, são insanáveis, são matérias de ordem pública e interesse social e assim podem ser alegadas em qualquer momento processual, bem como serem conhecidas de ofício pelo magistrado, beleza? Então é isso, gente. Acho que a gente terminou. Eu vou gravar em separadinho o vídeo das questões. Aliás, acho que eu vou até deixar. Vou deixar o vídeo das questões, as questões, para a gente corrigir na aula de sexta-feira, tá? Junto com as dúvidas que vocês eventualmente tenham por aí. Eu acho que deu certinho, nós estamos encaixando aí nesse prazinho de 30 minutos. É um panorama geral da execução de título extrajudicial e com isso a gente já tem agora subsídio suficiente para partir para as execuções em espécie, numa dinâmica bem parecida do que a gente já viu lá no cumprimento de sentença, tá? Lembrando aqui que nas execuções em espécie eu tenho um tipo a mais, a execução de uma execução de título extrajudicial de obrigação de entregar, tá? Agora um bem que é incerto, tá? E ficará a cargo ali ou do credor ou do devedor, do exequente ou do executado, escolher qual bem ali, o que tem que entregar, tá? No momento da execução. A gente vê daqui a pouquinho, lembrando que sexta-feira a gente tem a nossa aula de tira dúvidas e que é bem importante essa aula. Essa aula é uma forma de eu ter um feedback de como vocês estão vendo a matéria e uma forma também da gente sanar as dúvidas e de fixar um pouquinho mais a nossa matéria com os exercícios. Além desses exercícios, eu vou utilizar também a apostila. Então peço que vocês sempre mantenham os exercícios da apostila aí atualizados, feitos, que é para a gente seguir com essa dinâmica. Por fim, deem uma lida nos julgados que eu mandei no grupo do WhatsApp, que são bem interessantes. São julgados novos que vieram ou do informativo de jurisprudência do STJ dessa semana, ou do informativo de jurisprudência do TJDFT. Eu acho que é só. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E um abraço aí para vocês. Até mais, meu povo!